Olá, estrelas! De certeza que já apareceu alguém na vossa vida a dizer que mexer com coisas espirituais era perigoso. Seja tarô, astrologia, entre outros. E cada vez que me aconteceu a mim, sempre achei uma grande estupidez ou uma besteira sem fim, como dizem no Brasil. Mas com o trânsito que vai acontecer esta semana, no próximo fim de semana, para ser mais concreto, da conjunção de Marte e Netuno em Peixes, começamos a entender melhor as complexidades e os riscos da prática espiritual. Este trânsito, que une a energia assertiva e ativa de Marte com a natureza intuitiva e dissolúvel de Netuno, pode ser um terreno fértil, tanto para profundas revelações espirituais, quanto para desafios significativos. Burnout espiritual, que é o tema do vídeo, é um termo que nós talvez não ouçamos frequentemente, mas é uma realidade para muitos que se dedicam intensamente às práticas espirituais. Ele manifesta-se quando há um esgotamento emocional, físico e, mais profundamente, espiritual. E este tipo de esgotamento surge não apenas do excesso de atividades relacionadas à espiritualidade, mas também da carga emocional e energética que estas práticas exigem. É como se, ao tentar abrir as portas do entendimento e da conexão espiritual, consumíssemos toda a nossa energia sem reservar um momento para a recuperação ou para o realinhamento pessoal. E esta conjunção do Marte com Netuno em Peixes ensina-nos sobre a necessidade de balancear ação e recuo, envolvimento e desapego. Marte representa o guerreiro, muitas vezes nos impulsiona a agir e a nos envolvermos de corpo e alma. E Netuno, o místico, convida-nos a dissolver as fronteiras entre o nosso eu e o universo, o que realmente pode ser uma experiência tanto maravilhosa quanto exaustiva, não é, estrelas? Por isso, quando mal administrado, este trânsito pode nos levar a um estado onde nos sentimos um pouco perdidos, sem energia ou sem direção. Começamos a questionar o nosso propósito, o propósito das nossas buscas e às vezes até é caso da nossa própria identidade, não é? Portanto, estrelas, é crucial reconhecer os sinais de burnout espiritual e aprender como navegá-los conscientemente. Por isso, vamos explorar no vídeo de hoje como podemos fazer isso de forma eficaz e equilibrada, garantindo que, acima de tudo, a nossa jornada espiritual e a nossa jornada de desenvolvimento e de busca de conhecimento seja sustentável e enriquecedora, não é? Em vez de drenante e desorientadora. E é assim, estrelas, para entender os diferentes tipos de pessoas que trabalham em campos espirituais, como médiums, astrólogos, tarólogos, terapeutas, alguns, cada um acede a um planeta no seu mapa astral natal para desenvolver a espiritualidade. E, por norma, nós analisamos os regentes da casa 9 e da casa 12, ou seja, a casa 9 é a casa da prática e a casa 12 é da espiritualidade interior. Portanto, os regentes destas duas casas revelam sempre oportunidades que a pessoa pode aproveitar para desenvolver o seu potencial espiritual, cuidados a ter, não é? Pelo seu posicionamento e pontos fortes que a pessoa tem, empatias e pontos a desenvolver. E é assim, estrelas, e cada um é único nessa combinação. Mas depois de escolhida a área, não é? O que é que acontece? O trabalho espiritual na prática, ou seja, no dia a dia, nas nossas iniciativas em que trabalhamos a espiritualidade ou desenvolvemos a espiritualidade, está normalmente associado a estes dois planetas, a Marte e a Netuno,
que simbolizam modos distintos de abordar a espiritualidade, o trabalho de autoconhecimento e a cura, refletindo os valores e métodos que cada grupo que acede a esta energia adota na sua prática. Portanto, é o seguinte, estrelas. Por isto, eu entendo muito que Marte e Netuno são muito os dois regentes, não é? Da energia que nós puxamos para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso trabalho do dia a dia. E Marte, como regente do trabalho espiritual, simboliza o início, a iniciativa e a manifestação. Está associada à ação, à confiança e à habilidade de transformar ideias em realidade. E esta energia de Marte, no trabalho espiritual, tem características muito próprias, como a proatividade, ou seja, os praticantes que se usam da energia de Marte são ativos na sua abordagem, não é? Buscam sempre novas maneiras de aplicar os seus conhecimentos e habilidades, são, por norma, inovadores e frequentemente encontrados na vanguarda das áreas a que se dedicam, seja a astrologia, seja o que for, introduzindo novas técnicas e práticas. Outra característica é a comunicação, ou seja, por norma, são excelentes comunicadores, capazes de transmitir conceitos complexos, não é? De maneira clara e eficaz, tanto em consultas individuais, quanto em apresentações para maiores audiências. E outra característica é a versatilidade, não é? Ou seja, existe uma capacidade de adaptar facilmente a diferentes situações e necessidades, usando um vasto repertório de ferramentas e conhecimentos. É como se tivesse uma abordagem prática e direta, focada em resultados visíveis e imediatos. Por outro lado, quem acede mais à energia de Netuno para trabalhar a sua espiritualidade, simboliza muito a introspeção, a busca interior e a sabedoria que vem com a experiência. Normalmente, esta energia que vamos buscar a Neptuno está muito associada à reflexão profunda, ao isolamento necessário para o crescimento espiritual acontecer e à orientação que é passada de forma mais sutil e profunda. Em termos de características desta energia, em termos de práticas espirituais, é muito de reflexão, ou seja, quem trabalha a espiritualidade e acede à energia de Neptuno são pessoas que são mais contemplativos, não é? Valorizam mais o tempo de silêncio e de introspeção, tanto na sua prática pessoal quanto no trabalho com os outros. Vê-se muito quem trabalha na espiritualidade e bebe desta energia de Neptuno, de incentivarem os seus clientes ou alunos sempre a olharem para dentro, não é? E a encontrarem as suas próprias respostas. É uma energia muito de sabedoria, ou seja, muitas vezes a pessoa ao trabalhar a espiritualidade torna-se como um mentor ou um guia, não é? E gostam de compartilhar conhecimento que foi destilado ao longo de muitos anos de prática e experiência pessoal. E focam-se muito numa abordagem individualizada, ou seja, tendem a personalizar as suas abordagens conforme a jornada individual de cada pessoa, não é? Muitas vezes trabalhando de forma mais isolada ou em pequenos grupos, não é? Mas o foco pode ser em menos pessoas, mas é focado numa transformação mais profunda e mais duradoura. Por isso é assim, estrelas. Em campos espirituais, em áreas espirituais, vamos sempre encontrar uma diversidade de práticas e de abordagens, refletindo as complexidades dos seres humanos, não é? E as suas buscas por significado. E entender a energia de Marte e Netuno no trabalho espiritual ajuda a entender
como diferentes profissionais, não é? Podem abordar o seu trabalho, seja de maneira mais extrovertida e ativa, com Marte, ou mais introspectiva e reflexiva, com Neptuno. Mas é o seguinte, estrelas, são duas boas energias, ou seja, ambos os estilos têm o seu lugar e a sua importância, atendendo a diferentes necessidades e preferências das pessoas nas suas jornadas espirituais. As energias que são trabalhadas no trabalho, no desenvolvimento espiritual, não apenas representam qualidades elevadas e aspirações, mas também, vocês já sabem, que o universo é feito de luz e sombra. Portanto, estes próprios dois planetas, apesar de terem este lado de luz que acabámos de ver, também têm o seu lado sombrio, o lado sombra. E esses aspectos podem surgir quando esta energia ou está mal direcionada ou está desequilibrada, levando a comportamentos menos construtivos e até destrutivos. Então, qual é o lado sombra da energia de Marte no trabalho espiritual? Na sua manifestação sombria, pode usar a espiritualidade para tornar-se manipulador ou usar o seu poder e habilidade para fins egoístas ou enganosos, não é? Este lado sombra de Marte reflete muito a distorção das habilidades de comunicação e manipulação da realidade. Ou seja, em termos de características sombrias desta energia, o primeiro é a manipulação, ou seja, usar as habilidades para manipular os outros, vendendo ilusões ao invés da verdadeira sabedoria, não é? E aqui a persuasão torna-se uma ferramenta para benefício próprio e ao invés de ajudar os outros, não é? Outro lado desta energia do lado sombra é a superficialidade, ou seja, existe um foco demais em mostrar resultados imediatos e impressionantes, negligenciando o desenvolvimento profundo e sustentável, não é? Ou seja, é no fundo de levar uma prática espiritual que valoriza mais a aparência do que a substância. E depois temos um caso muito sombrio, que é o pior dos casos, que é para mim o charlatanismo, ou seja, o Marte sombrio na prática espiritual pode levar uma pessoa a se tornar um charlatão ou uma charlatã, usando o seu carisma e habilidade para enganar e explorar aqueles que buscam orientação, oferecendo soluções, e isto aqui são soluções entre aspas, claro, que não têm base real ou efetiva. Mas não é só o Marte que tem o seu lado sombra, o Neptuno também tem, ou seja, quem acede ao lado sombra da energia de Neptuno no seu trabalho espiritual pode se tornar excessivamente isolado ou desligado da realidade, usando a sua busca por introspeção como uma desculpa para evitar o contacto e o envolvimento com o mundo exterior. Ou seja, começamos logo aqui por uma das principais características, que é o isolamento excessivo. Ou seja, quem pratica a espiritualidade e deixa entrar nesta energia pode se tornar tão recluso que perde o contacto com a realidade da vida das pessoas que busca ajudar. E este desligamento pode tornar os seus conselhos mais irrelevantes ou inacessíveis para aqueles que precisam mais de orientação. E eu aqui, estrelas, este aqui é uma luta que eu tenho, o do isolamento, é verdade. E se não fossem os meus amigos e clientes que depois se tornam amigos, é que me ajudam a sair aqui disto. Por isso, só tenho que agradecer. Por outro lado, há um certo, aqui o lado de sombra de Neptuno, há um certo pessimismo, ou seja, há uma visão excessivamente introspectiva que pode levar a um pessimismo que desencoraja ações positivas, não é? Isto faz com que os seus seguidores ou a pessoa, no fundo, se sinta desamparada ou sem esperança. E, por outro lado, outra forma sombria desta energia é o dogmatismo, não é? Ou seja, o do Neptuno tornar-se dogmático.
insistindo que o seu caminho para a iluminação é o único válido, quando o universo nos deu várias ferramentas e várias áreas, desde a astrologia, ao tarot, ao Reiki, para fazermos o nosso caminho espiritual, não é? Portanto, não há que rejeitar ou desvalorizar outras perspectivas e experiências. Portanto, é o seguinte, estrelas. Porque é que eu quis esclarecer com vocês o lado sombra e o lado luz destes dois planetas que regem a prática e a espiritualidade? Porque o reconhecimento destes aspectos sombrios é crucial para quem trabalha ou quem desenvolve a espiritualidade, seja como praticante, seja como guia, porque a consciência e o equilíbrio entre luz e sombra são essenciais para manter a integridade e a eficácia no trabalho espiritual. O desafio aqui consiste em cultivar as qualidades positivas da energia destes planetas, enquanto nos mantemos vigilantes contra as suas manifestações de sombra. E reconhecer aqui os traços desta energia nas práticas espirituais, tanto nas suas manifestações positivas e negativas, é uma habilidade valiosa para, primeiro, para quem busca orientação, ou então para os profissionais que trabalham nesta área e que desejam manter a integridade nas suas práticas. Portanto, vamos ver aqui algumas dicas que vos podem ajudar a identificar esta energia e os seus aspectos sombrios. Portanto, é o seguinte, estrelas. Como é que nós conhecemos um Marte ao reger o trabalho espiritual de uma pessoa? Primeiro é a comunicação clara, ou seja, o Marte limpo, a trazer esta energia no trabalho espiritual, é articulado, é claro, capaz de explicar conceitos complexos de maneira acessível e envolvente. Tem capacidade de iniciativa e inovação, ou seja, demonstram uma forte tendência para iniciar projetos, inovar e utilizar recursos de maneira criativa e eficaz. E por outro lado, estão a começar, ou já têm, habilidade de manifestação, não é? De manifestar aquilo que querem, ou seja, são capazes de traduzir ideias em ações concretas que trazem resultados visíveis e benefícios tangíveis. Lado sombra. O que é que temos de estar atentos? Manipulação, ou seja, se vocês se sentirem pressionados em relação à área espiritual a tomarem decisões rápidas, ou se perceberem que as informações são apresentadas de forma que pareçam demasiado boas ou demasiado más, também é verdade, para serem verdade, podem estar diante de um Marte sombrio. Por outro lado sombrio outro pormenor sombrio é o foco excessivo em resultados imediatos. Ou seja, se a prática espiritual que oferecem parece superficial, mais focada em efeitos visuais ou resultados instantâneos, sem sustentabilidade, isto pode ser um sinal para estarem atentos. E, por outro lado, são as promessas vagas ou exageradas. Um Marte sombrio pode fazer promessas grandiosas, sem evidências claras ou planos realistas. E agora passamos para o Neptuno. Como é que nós reconhecemos o Neptuno como o regente do trabalho espiritual? O primeiro aspecto positivo de luz é a introspeção e profundidade, não é? Ou seja, o Neptuno de luz oferece insights, uma intuição profunda e tentam sempre encorajar a reflexão pessoal e o crescimento interior. Por norma, esta energia dá sabedoria e paciência, ou seja, há uma compreensão. Quem acede a esta energia do lado de luz começa a ter cada vez mais uma compreensão profunda da vida e dos processos espirituais. E gosta de compartilhar o seu conhecimento com paciência e respeito pelo tempo de cada um. E, claro, mentoria e orientação, ou seja, pelo conhecimento, tendem a agir como guias ou mentores, oferecendo conselhos ponderados
que consideram a jornada individual. Agora, quais são os aspectos negativos? Isolamento excessivo, não é? Ou seja, se o praticante ou o professor parecer desligado das realidades sociais ou desencorajar a interação com o mundo exterior, isto pode indicar um Neptuno do lado sombra. O pessimismo ou cinismo, ou seja, que já vimos há pouco, ou seja, uma abordagem que constantemente desvaloriza ações positivas ou novas ideias, pode refletir esta perspectiva sombria e limitante do lado sombra de Neptuno. E claro, o dogmatismo, a insistência em que há apenas uma verdade ou um caminho válido, quando sabemos que não há. Por isso, estrelas, à medida que encerramos a nossa jornada deste vídeo pelo trânsito da conjunção Marte e Netuno em Peixes e a complexa dança entre ação e recuo, envolvimento e desapego, somos lembrados de que cada passo na nossa jornada espiritual é tanto um reflexo do cosmos quanto uma exploração profunda do nosso próprio ser. E neste universo vasto e altamente conectado, cada um de nós tem o seu papel único a desempenhar, não é? Uma centelha divina para cultivar e uma sabedoria pessoal para desenvolver. Ao reconhecer e navegar conscientemente as águas, por vezes turbulentas, das nossas práticas espirituais, nós não apenas evitamos o burnout espiritual, mas também abrimos caminho para uma vida mais plena e harmoniosa. Que cada um de nós possa encontrar esse equilíbrio, o equilíbrio entre Marte e Neptuno nas nossas vidas, nas nossas práticas espirituais, entre o fazer e o ser. E que possamos usar esse equilíbrio para iluminar tanto os nossos caminhos quanto os caminhos daqueles ao nosso redor. E lembrem-se, estrelas, a jornada espiritual é tanto sobre descobrir o universo quanto sobre descobrir a vocês mesmos. E cada pequeno ajuste que fazemos, guiados pelas estrelas e pela nossa intuição, não apenas nos cura, mas também contribui para o equilíbrio do todo. Portanto, estrelas, continuem a explorar, continuem aprendendo e continuem a brilhar a vossa luz única neste mundo. É o que eu mais vos desejo e espero que com este vídeo tenham percebido melhor os motores que emanam esta energia na prática espiritual. Vimos o lado sombra e luz de cada energia e dei-vos dicas para vocês conhecerem quando podem cair. Até compartilhei aqui uma experiência de um que eu tento trabalhar para depois vocês seguirem o vosso caminho de evolução espiritual da melhor maneira. Por isso, estrelas, fiquem bem e vemos no vídeo da próxima semana.